Oi, gente, tudo bem? Eu não me lembro direito onde paramos, mas eu acho que eu não respondi a questão 99 das 210 perguntas da categoria básica do Verhalten im Straßenverkehr, né? Quais são as suas atitudes no trânsito. Então hoje temos uma mesa aqui que vai me facilitar colocar o iPad, porque a gente teve um jantar aqui e a mesa tá aqui, parou na sala. E aí vamos aproveitar. Vou tirar meu tênis aqui. Aí fica mais à vontade. Vamos começar, né? Vamos lá, questão 99. Em que zona, antes e atrás de cruzamentos e entrocamentos, é proibido estacionar? Em que zona? Aí você pensa, zona 1, zona 2, zona 3, né? Mas não, a resposta é em metros, né? Então, em alemão, como é que é? Será que eu coloquei aqui? Em alemão... Não coloquei, mas... em alemão eu lembro que estava escrito em welchem Bereich, que é em qual área. Na verdade, eles querem dizer, né, em que distância entre o cruzamento... Você pode... Do cruzamento para o seu carro, né? Qual tem que ser essa distância? Eu coloquei 10 metros e a resposta certa é 5 metros, tá? Então, a questão vale 2 pontos. Então, em que zonas antes e atrás de cruzamento e entrocamentos é proibido estacionar? Resposta, 5 metros, tá aqui. Você só coloca o 5. Próxima, né? A 100. Pelo menos a que distância do sinal de passagem de nível sem guarda? Você sabe o que é um sinal de passagem de nível sem guarda? Tem que explicar, eu acho. Cadê o... Ih, sumiu. Tá ali em cima. Álcool em gel, Deixa eu apagar aqui. Então a gente já tá cansado desse Hintergrund, né, desse plano de fundo aqui. Vamos fazer um novo plano de fundo. Então tá. Então, sinal de passagem de nível sem guarda. Esse sem guarda eu acho que é sem cancela. É assim. Você tem... Vamos ver aqui, vocês estão enxergando. O verde é muito ruim, né? Vou botar o azul. Temos aqui um trilho de trem. Pim, 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 pim. Aí, temos aqui um sinal. Sinal de trânsito. A gente tem aqui o quê? Uma cruz. Porque você tem essa cruz aqui, ó. É o Andreaskreuz, antes de... E às vezes tem até uma cancela. A cancela aqui, sabe? Que aí o carro tem que parar. Aquela que sobe e desce de estacionamento. Aqui tá a pista, né? Aí. Sem guarda, não é o guardinha de trânsito. Eu acho que esse passagem de nível sem guarda é o quê? Essa situação aqui... sem a cancela. Eu acho que é isso, esse sem guarda. Né? Pode ser que seja sem o sinal também. Acho que é sem o sinal também. Pelo menos a que distância do sinal de passagem de nível. Não, tem o sinal, né? Porque tem escrito sinal aqui. Sinal de passagem de nível. Sinal. Vamos ver. Sinal... Cruz de Santo André, Andreaskreuz. Essa cruz também significa que vai passar o bonde, né? Aqui é o bonde, que é traduzido como carro elétrico, ou passa o trem. Aí você tem que parar o seu carrinho, né? Para o carrinho. Ótimo. Então, pelo menos a que distância do sinal de passagem de nível sem guarda tem que se ficar ao estacionar fora de localidades? Na verdade agora a gente está falando em estacionar, né?
Então, o que é estacionar? É você sair do seu carro, desligar o motor, sair do carro. É você parar por mais de 3 minutos, significa estacionar. Então, vamos aqui estacionar. Deixa eu sair da frente. Estacionei aqui. Estacionei meu carrinho. Tem aqui um lugar para estacionar, estacionei, né? E quantos metros de distância desse negócio aqui, ó, né? Que chama... esse daqui é o sinal. O sinal de nível sem guarda. Sinal de passagem de nível sem guarda. Sinal de passagem de nível sem guarda. Sinal de passagem de nível sem guarda. Qual é a distância? Né? Eu coloquei o quê? 10 metros. Mas sabe qual é a distância? Mas é 50 metros. Sendo... Quando você para... Vocês estão vendo a minha cabeça? Acho que eu cortei, né? Oi. Fora de localidades. Außerhalb geschlossene Ortschaft. Eu acho que era isso em alemão. Então, se for fora de localidade, ou seja, a cidade está lá longe. Aqui está a cidade. Você está fora da cidade. Você está na zona rural aqui. Né? Passa o trem... Passa um trem-bala aqui, vamos colocar, passa um ICE aqui, 300 km por hora. Pá! Não? Ou seja, você tem que parar a 50 metros quando essa situação é fora da cidade. Então, 50 metros de distância do sinal de passagem de nível sem guarda, sem a cancela. É o que eu entendi. 50 metros. É uma situação chata de ter que imaginar sem desenhar, né? Então, esse quadro é muito importante aí nos nossos estudos. Então, 50 metros, tá? Aqui a pergunta vale 2 pontos. Próxima, 101. Você quer estacionar dentro de localidades em frente de um sinal de passagem de nível sem guarda. Agora, qual é a diferença dessa situação? É que não é fora da cidade mais. Agora, isso tudo é dentro da cidade. Normalmente dentro da cidade não vai passar um trem-bala, né, a 300 km por hora. A gente já vai ter acelerado mesmo, passar dentro, né? Isso. Então, aqui, né? Pelo menos que distância tem você que manter? Aí eu coloquei 10 metros. Errei de novo. Então, ao invés de 50 metros, que é quando estava fora da cidade, dentro da cidade são 5 metros, tá? Tá aqui. Próximo. 102. Em que espaço não pode você estacionar antes e depois de uma tabuleta de paragem? Essa maldita questão caiu na minha prova. Você acha que eu acertei? Não, eu errei. Porque eu não sabia nem o que era uma tabuleta de paragem. Eu achei que era uma Zebrastreifen, que é uma faixa de pedestres, que é traduzida como passagem de peões na prova. E eu fiquei um tempão nela assim, meu Deus, não sei. Você tem que colocar um método, você tem lá um teclado virtual com números. Você tem que colocar um número exato. Então vamos analisar, vamos apagar isso aqui. Já passou, né? Vou ver se tá gravando certinho. Tá. O que é uma tabuleta de paragem? Que desgraça é essa, né? Explicar pra vocês que eu descobri isso, o que era uma tabuleta de paragem, só depois que eu li em alemão, tá? Quando eu cheguei em casa e falei, vou ver o que é isso, pelo amor de Deus. Então, em alemão, wie weit vor und hinten eine Haltestellenschild dürfen Sie nicht parken? Ou seja, tabuleta de paragem é o quê? Haltestellenschild. Que é simplesmente, vocês conseguem ver com esse verde, porque o Haltestellenschild ela é verde. É um H. A placa é um H.
é uma placa. Tabuleta é placa, tá? Então, a placa... Então, é isso. Que distância você tem que parar dessa placa? Não tinha a mínima ideia. Eu coloquei 2 na prova. Aí, agora que eu respondi de novo, porque eu já tinha olhado, eu acertei. Agora, eu nunca mais erro essa questão na minha vida. Nossa! Nunca mais. Eu vejo uma Haltestelle Schild e eu já penso, tenho que parar a 15 metros de distância dessa placa. Foi a aprendizagem da vida, você errar na prova. Todas que eu errei na prova, eu não erro nunca mais. Não vou falar nunca mais, pode ser que eu esteja desatenta, mas tá aí. 15 metros. Um, 103. Agora, essas perguntas agora são só de metros e minutos e você tem que colocar um númerozinho, tá? Só se pode parar em paragens se autocarros não forem impedidos. Ou seja, ônibus. Ônibus são autocarros. Quanto tempo no máximo você pode aí parar? Você só pode parar por 3 minutos, tá? É a primeira vez que eu errei. Na primeira vez eu errei, mas agora eu sempre acerto essa, né? São 3 minutos. Pronto, acabou. Acho que a única pergunta da prova que pergunta minutos é essa. Então você decora 3. Agora sobre metros tem várias respostas. Tem resposta que é 5, tem resposta que é 2, tem resposta que é 50, tem resposta que é 15, tem resposta que é 10. Então aí a de metros é um pouco mais chata. Porque você tem que realmente entender, né? Deixa eu olhar aqui. Não é esta aqui. Placas é no vídeo de amanhã, por aí. Então, olha, essa aqui que é a... Fica assim, ó, com esse teclado virtual. Tá, aí você coloca o número exatamente. Exato. 106. Que viaturas podem, além das outras viaturas, parar em segunda fila? Segunda fila deve ser fila dupla, né? Todas as viaturas, se a luz intermitente avisadora de perigo estiver acesa, né? Que outro dia no vídeo eu não lembrava, mas daí eu lembrei, mas aí depois também o pessoal comentou, que é... Ih, esqueci de novo. Pisca-alerta. Luz intermitente avisadora de perigo. É simplesmente pisca-alerta. Táxis. Então, todas as viaturas, se a luz intermitente avisadora de perigo estiver acesa. Táxis para deixar entrar ou sair passageiros, se o estado de trânsito o permite. Que viaturas podem, além de outras viaturas, parar em segunda fila? Pensando de um jeito mais esperto, né? Eu colocaria só táxis. Em alemão, welche Fahrzeuge dürfen neben anderen Fahrzeugen in zweiter Reihe halten? A gente em português só fala parar, né? Mas em alemão existem duas palavras para o parar. Existe o halten e existe o parken. O parken é realmente estacionar, né? E o halten é parar por algum tempinho, assim. Então, alle Fahrzeugen, wenn das Warnblicklicht eingeschaltet ist, acesa, né? Warnblicklicht é o pisca-alerta. Taxen, Fahrgäste ein- oder aussteigen zu lassen, wenn die Verkehrslage dies zulässt. A resposta certa eu não coloquei, mas eu acho que é a de táxis, tá? É a 106 de 210 perguntas do Verhalten im Straßenverkehr nível básico. 107. Quem para incorretamente? Eu errei essa. Quem para incorretamente aqui, gente? Negócio é que nessas fotos você não sabe se tá parado, se tá andando. Mas tá parado, né? Os dois estão parados, já que na pergunta fala quem tá parado incorretamente. Incorretamente? É.
Eu marquei o veículo claro, que é o veículo amarelo, porque eu pensei, nossa, como é que alguém para no meio da pista, né? Tem que parar mesmo no canteiro, mas se parou no canteiro e tá perguntando qual é o incorreto, então, às vezes parar no canteiro é incorreto, mas não. Esses dois carros estão parados na pista, no meio da estrada, né? Um no acostamento e outro na pista mesmo, na pista da direita. Então, quem parou errado foi o carro azul, o carro que tá na pista. Aqui, ó. Você não pode parar na pista. Errei essa questão de tão idiota que ela era. Pensei demais. Pensei muito à frente da questão. 108. O que deve observar aqui? Temos essa situação seguinte. Estamos numa estrada. Parece que é um bosque, só tem uma pista para cada lado. Vê um carro do outro lado, tem um carro atrás, parece que está querendo ultrapassar esse carro do lado. Então, veículos lentos devem buscar andar na faixa de acostamento. O limite da pista não pode ser violado sob nenhuma hipótese. Não é permitido parar à faixa esquerda da pista. E aí? O que deve observar aqui? Eu marquei assim, totalmente errado. A única que eu marquei é a que estava errada. Aqui. Então, o que? Está certo que veículos lentos devem buscar andar na faixa de acostamento. Eu acho que eu nunca pensaria isso. Mas agora eu já aprendi que veículos lentos, eles podem andar na faixa de acostamento. Pra mim, o acostamento era só pra você parar em caso de emergência, mas não. Veículos lentos devem andar, buscar na faixa de acostamento. E não é permitido parar a faixa esquerda da pista. Claro, você não pode parar na faixa esquerda da pista. Eu não achava que não podia parar nem na faixa direita, só podia parar no acostamento. E não pode realmente parar na faixa direita, nem na esquerda, só no acostamento. E o que eu marquei que é falso, o limite da pista não pode ser violado sob nenhuma hipótese. Mas o limite da pista, normalmente, ele é violado quando? Quando você vai ultrapassar. Às vezes você faz uma curva que você invade um pouquinho a faixa do outro. Não deve, né? Já que nessa situação só tem uma faixa para cada lado. Pronto, não temos ela em alemão, vamos passar para a próxima. Pergunta 109. Onde é proibido parar? Perante entradas e saídas de propriedades, com pistas marcadas com sinais de direcionamento. Que é aquela... Quando tem seta, alguma coisa no chão, você não pode parar em cima da marcação que está no chão, né? E, terceiro lugar, em pistas de ordenamento. Não sei até hoje o que é uma pista de ordenamento. Se alguém puder esclarecer para mim nos comentários, eu agradeceria, porque eu realmente errei essa de novo. Teve outra pergunta, né, do vídeo passado, que eu marquei em pistas de ordenamento e estava errado. Aí dessa vez eu falei, não vou marcar a pista de ordenamento não. Aí ela tá certa. Tá aqui. Então, onde é proibido parar? Resposta certa. Com pistas marcadas. Onde é proibido parar? Com pistas marcadas com sinais de direcionamento e em pistas de ordenamento. Eu também marquei perante entradas e saídas de propriedade, mas tá errado. Então quer dizer que eu posso parar em entradas e saídas de propriedade. Fazer o que, né? Fazer o que? Vou brigar com essa prova. Vou jogar essa prova. Vou entrar na justiça pra falar que não pode parar na frente de uma propriedade. Eu acho que eu vou parar na frente de uma propriedade, na frente da garagem. Essa aqui deve ser a diferença, né? Porque não falou garagem, falou só propriedade. Eu posso parar na frente de uma casa. Só não posso parar na frente da garagem da casa. Pegadinha do malandro, né? Acabei de perceber que eles estão falando só de propriedade, não da garagem. 110. Quem é que está parado na via indevidamente? Essa eu também errei, porque a gente realmente não sabe isso, né? Aí tem um carro verde e um carro azul. Deixa eu dar uma dica pra vocês. Esse carro verde tá antes da faixa de pedestres e o carro azul está depois, porque o sentido é assim.
tá? E aqui tá uma placa de faixa de pedestres. Então vamos lá. Quem é que está parado na via indevidamente? Eu marquei os dois automóveis. Errado! Quem parou indevidamente é o veículo verde. Porque tem que dar uma distância, acho que de 5 metros antes de uma faixa de pedestres. Eu não lembro se é 2 ou 5. É daquelas perguntas lá de faixa. De metros. Vamos ver se a próxima responde essa questão. Então, depois, tanto faz. Depois você pode parar logo depois da faixa, mas antes você tem que dar um espaço. Próxima, questão 111. Com quem tem você que contar se você vir luz intermitente avisadora de perigo? Se você vir, é uma coisa que está sendo pouco utilizada na língua brasileira, no Brasil, na língua portuguesa, que é o subjuntivo de ver. Não é se você ver, é se você vir, tá? Com que você tem que contar se você vir luz intermitente avisadora de perigo? Com um veículo pesado, o qual está imobilizado por avaria, autocarro escolar, do qual saem crianças, automóvel ligeiro que está a ser rebocado. Em alemão, womit müssen Sie rechnen, wenn Sie Warnblinklicht sehen? Mit einem LKW, der liegen geblieben ist, Schulbus, aus dem Kinder aussteigen, PKW, der abgeschleppt wird. Abgeschleppt é que vai ser rebocado. Então, as três estão certas. 112. Para que finalidade pode a buzina ser usada fora de localidades? Como sinal de aviso, como sinal de chamada, como sinal de ultrapassagem. Fora de localidades, tá? Dentro da cidade é outra resposta. Fora de localidades é o quê? Qual é a resposta certa? Como sinal de aviso, né? Às vezes passa alguém, passa um animal, não sei o que, você pá na buzina, né? Como sinal de aviso e como sinal de ultrapassagem, tá? Não, peraí, tô ultrapassando aqui. Sei lá, dá um aviso assim, né? Eu acho que é isso. Que é por isso, né? Como sinal de ultrapassagem. Aí eu marquei também como sinal de chamada. Ai, ai, ai. Que idiotice, né? É porque no Brasil a gente faz isso. Oh, daqui 5 minutos eu tô na porta da sua casa. Aí você chega com o carro e fala assim, pipi, cheguei. Aqui na Alemanha você não pode fazer, não. Nem dentro, nem fora da localidade. Nem dentro da cidade, nem fora da cidade. Né? Ah, eu vou chamar. E, oh, a sua mãe, né, tá no outro carro, você tá no carro. Oh, mãe, oh. Não pode. Não pode. Contente-se, né? Então é isso. Próximo. 112. Já que foi essa, né? Tem a 112 em alemão também. Zu welchem Zweck darf die Hupe é a buzina. Außerorts benutzt werden. Aus Warnsignal? Sim. Aus Rufzeichen? Não. Aus Überholsignal? Sim. 114. O que faz em caso de avaria num túnel? Deixar o motor a trabalhar como precaução? Não. Parar o veículo se possível. Engraçado, não sei porquê, mas essa câmera de repente, do nada, ela apaga. Parou. Disparou na questão 117. De que modo pode o trânsito em sentido oposto também ser encadeado com luz de cruzamento? O que é ser encadeado? É ser cegado, tá? Você ficar cego com uma luz, com um farol alto na sua cara. De que modo pode o trânsito em sentido oposto também ser encadeado com luz de cruzamento? Por faróis regulados muito para o alto, por carga errada, por lâmpadas mal aplicadas. Tem ela em alemão também. Wodurch kann auch mit Abblendlicht der Gegenverkehr geblendet werden. Durch zu hoch eingestellte Scheinwerfer, durch falsche Beladung, durch falsch eingesetzte Glühlampen. Eu acho que eu marquei só a primeira. Marquei só a primeira mesmo.
Continuo achando que é só a primeira. E não é. As três estão certas. Não, as três estão certas. As três estão certas. De que modo pode o trânsito em sentido oposto também ser encadeado com luz de cruzamento? Luz de cruzamento? Ah, gente, tem hora que a gente quer desistir, né? Não vamos. Decora, as três estão certas. Por faróis regulados muito para o alto, por carga errada, até hoje eu não entendi, por favor me explique nos comentários porque uma carga errada pode causar encadeamento com luz de cruzamento. E por lâmpadas mal aplicadas, tá? Em alemão essa carga errada é durch falsche Beladung. Se isso ajudar você a me explicar nos comentários. Tá aqui, ó. (118) Numa passagem de nível, um empregado ferroviário abana uma bandeira branca, vermelha, branca. Que significa isso? Eu acho... Ele abana uma banana. Não, abana uma bandeira branca, vermelha, branca. O que significa isso? A bandeira apenas tem significado para o maquinista. Você pode atravessar as vias férreas cautelosamente. Você tem que esperar antes da passagem de nível. O que eu marquei? Provavelmente eu marquei esperar antes da passagem de nível. Não dei um print screen do que era a resposta certa. Que merda, hein? Então, é a questão 118. Olha lá, que eu não sei te responder agora. Eu acho que você tem que esperar antes da passagem de nível, tá? Que essa bandeira branca, vermelha, branca, abanada por um empregado ferroviário. É, 119. Quando tem você que esperar em frente de uma passagem de nível, quando o empregado ferroviário abana uma bandeira branca, vermelha, branca, quando as cancelas baixam, quando a luz intermitente vermelha está acesa. As três são certas, na minha opinião. 120. Porque eu não coloquei a resposta certa depois, então eu não lembro mais qual era a certa, mas eu acho que as três são certas. Porque é meio lógico que as três estejam certas, mas vai lá conferir. 119. 120. Você aproxima-se de uma passagem de nível com sistema de luz intermitente e meia cancela. A luz intermitente vermelha está acesa. A meia cancela ainda está aberta. Como se comporta? Eu atravesso a passagem de nível se nenhum veículo ferroviário está à vista? Não. Eu espero perante o sinal de passagem de nível sem guarda? Sim. Eu continuar a andar enquanto a meia cancela está aberta? Não. Então é só esperar perante o sinal de passagem de nível sem guarda. Né? Vor dem Andreaskreuz warten. Em alemão. 124. À entrada numa zona industrial está o sinal de passagem de nível sem guarda com a placa adicional Zona Industrial, veículos ferroviários têm primazia. Primazia, prioridade. Aqui tem você que prestar atenção. Automóveis têm primazia em passagens de nível sem sinal de passagens de nível sem guarda. Essa é aquela questão que você lê 50 vezes e não entendeu o sentido ainda, né? Automóveis têm primazia em passagens de nível sem sinal de passagem de nível sem guarda. Tá escrito isso, gente? Não tô mentindo, não. Olha isso! Dá um stop aí no vídeo pra você ver. Então, eu peço os universitários. Mentira, mas eu já fui universitário e já saí. Eu não peço nem aos universitários, eu peço ao mestre dos mundos. Não tem nem a linha alemão também, não. Pra eu
Tem ali alemão aqui? Não, não tem. Porque eu não tirei o print screen em alemão. Não sei nem qual é a resposta disso, mas... A entrada numa zona industrial está o sinal de passagem de nível sem guarda com placa adicional zona industrial. Veículos ferroviários têm primazia. Aqui tem você que prestar atenção. Você tem que prestar atenção que você tem que parar na cancela, o que eu lembro, né? Você tem que parar no sinal lá, você tem que parar na hora que você tem que parar, que tá lá vermelho no sinal, que a cancela baixou ou tá baixando. E claro que um trem tem prioridade, né? Então, automóveis têm primazia em passagem de nível sem sinal de passagem de nível sem guarda? Não, automóveis não tem primazia. O resto é só encheção de linguiça, né? Veículos ferroviários têm primazia em todas as passagens de nível? Sim. Porque o trem não vai parar pra você passar seu carro. Aproximar-se apenas com velocidade moderada em passagens de nível. Eu acho que você tem que passar com velocidade moderada, né? Se você passar muito rápido, de repente, né, o sinal fica vermelho, a cancela começa a baixar, pode ser perigoso. Eu marcaria velocidade moderada e veículos ferroviários têm primazia. Mas eu não lembro qual era a resposta certa. Essa é a questão 124. E o que é uma Andreas Kreuz? Eu coloquei no Google e apareceu isso aqui. Felizmente, parece também uma mulher pelada numa cruz, assim. Vamos tirá-la do foco e vamos mostrar aqui, ó. Isso é o Andreas Kreuz. Que é a cruz de Santo André, tá vendo? Que fica na frente do trilho. Tem algumas que tem um thunder, um blitz, um raio. Tá vendo? Essa aqui tem um raio. Quer dizer que ele tem, que em cima dos trilhos tem fios que passam energia elétrica. Esse aqui já não passa energia elétrica. Tá? E às vezes tem sinal também, tem um sinal vermelho em cima. Às vezes tem um sinal de trânsito mesmo. Às vezes tem cancela. Deixa eu ver se tem um exemplo aqui com cancela. Essa aqui tem uma cancela atrás. Tá vendo? É isso, gente. Essa aqui tá bonita, ó. Andreas Kreuz Ampelbahnschranke. É assim, ó. Então, em cima tem o sinal, embaixo tem uma cruz, atrás tem uma cancela. Essa é uma paragem de nível com guarda. Tem elas dentro de localidades e fora de localidades. Dentro da cidade e fora da cidade. 125. Você circula por um caminho de bosque e aproxima-se de uma passagem de nível sem sinal de passagem de nível sem guarda. Nossa, quantos 100 aqui tem? Sem sinal e sem guarda. Tá. É uma passagem de nível, sem sinal de passagem de nível e sem guarda. Ou seja, só tem a cruz lá, né? Como se comporta? Escutar se anunciado por assobio ou toque um veículo ferroviário. Você tem que escutar, né? Não tem sinal, não tem cancela. Você tem que estudar. Você tem que escutar, né? O do trem. Atravessar sem detenças. Já que veículos ferroviários são obrigados a esperar aqui. Óbvio que não. O trem não para pra você. Aproximar-se com velocidade moderada e observar. Se um veículo ferroviário se aproxima. Sim, então a primeira e a segunda estão corretas. Tem ela em alemão também. Correto é Horchen, ob sich durch Pfeifen oder Läuten ein Schienenfahrzeug ankündigt. Nessa hora que você fala, eu vou fazer em português. Mit mäßiger Geschwindigkeit heranfahren und beobachten, ob sich ein Schienenfahrzeug nähert. Tá? As duas certas. 126. Como se comporta você numa passagem de nível cujas cancelas estão fechadas? Fechou a cancela, o que você faz? Você para.
esperar antes do sinal de passagem de nível sem guarda e deixar livres em trocamentos rodoviários. Na escuridão, na medida do possível, acender mínimos. Sim, é outra coisa. Quando você para lá na cancela, você não pode parar com farol alto. Com farol. Com varal alto. Não, você tem que colocar o varal baixo, né? Farol. Então, na medida do possível, você tem que acender os mínimos. Você não pode deixar no farol alto, tá? Isso vem próximo aí, a outra pergunta. Próxima, né? E aproveitar espaço da estrada e esperar perto da cancela. Não, você não pode esperar perto da cancela. Já teve a pergunta que você tem que esperar pelo menos a 5 metros de distância dentro de cidades e 50 metros de distância fora de cidades. Porque vem um trem voando que vai te estraçalhar se você passar na hora que ele vai passar. Né? Em alemão, a resposta certa é vor dem Andreaskreuz warten, Straßen an Mündungen freilassen e bei Dunkelheit möglich auf Standlicht schalten. Tá? Então, na escuridão, você tem que deixar no mínimo, no farol mínimo, que é o Standlicht, e tem que esperar antes do sinal de passagem de nível sem guarda, né? Deixar os entrocamentos rodoviários, deixar livres. Que aqui? Backzeichen. Ah, na próxima tá escrito Backzeichen. Uma coisa assim. Não sei. Deve ter uma próxima aí que fala isso. Porque de repente apareceu esse aqui, ó. Ah, né? Backzeichen. É isso aqui. Ah, eu tenho que explicar pra vocês, gente. Só que eu já esqueci mais ou menos. Esse aqui é... Isso aqui é quantos metros você tem que atentar que vai chegar alguma coisa. Aí quando é uma faixa é tantos metros, 2 faixas tantos outros metros e 3 faixas verdes são outros metros. Mas isso aí vai pra frente a gente vai ver. Acho que é 80, 160 e 200... Ah, não lembro mais, gente. Nossa. É bom rever, né? Porque eu tô esquecendo. E olha que eu ainda tenho que fazer essa prova de novo. Tô meio desanimada, mas fazer o quê? Eu tenho que fazer a prova de novo, não passei. O que significa esse sinal de trânsito? Tem umas que você já tá careca de saber, né? O que significa esse sinal de trânsito? Acabei de mostrar pra vocês. É o Andreaskreuz com o símbolo aí de um raio no meio. Significa indicação de existência de linhas aéreas elétricas? Sim. Obrigatoriedade de esperar sempre que se aproxime um veículo sob carris? Carris são trilhos. Sim. O tráfego sob carris tem prioridade? Sim, as 3 estão certas. 132. Antes de uma passagem de nível, existe em frente a uma rua que entroca à direita um sinal luminoso vermelho, sem sinal de passagem de nível sem guarda. Ou seja, tem um sinal luminoso vermelho, tá? Não tenho nem o sinal do passagem de nível sem guarda, de passagem de nível. Sem sinal de passagem de nível sem guarda. Tá, sem a cancela, tá? Onde deverá aguardar? Se não houver linha de paragem em frente ao sinal luminoso. Sim, porque normalmente tem uma linha ali, né? Ah, você tem que parar aqui. Se não tiver a linha, você tem que parar antes desse sinal, né? E como é esse sinal? É assim. E na linha de paragem. São as 2 que estão certas. A que está errada é: posso avançar até a paragem de nível se for estando atento ao trânsito. Não, você não pode avançar até a passagem de nível. Passagem de nível são os trilhos? Então, você não pode avançar. Você tem que esperar na linha de paragem e se não houver linha de paragem em frente ao sinal luminoso. 133. Quem deve aguardar numa cruz de Santo André com luz vermelha intermitente a forma de seta para a direita? Ah, tá. Tem uma luz intermitente. Quem deve aguardar numa cruz de Santo André com luz vermelha intermitente a forma de seta direita? Ah, então, gente, às vezes tem sinal que é tudo vermelho, assim.
Ou seja, você tem que parar, né? E às vezes tem sinal que só a seta para a direita é vermelho. Tem a seta vermelha assim, ó. No Brasil não existe isso. Aí tem assim, você tem um sinal vermelho, não, um sinal verde, ou seja, você pode passar à frente, mas aqueles que vão virar à direita, eles têm que parar. Esse aqui é só para quem vai virar à direita. Então, à direita você para. E aqui, se for só ele assim, sem essa seta, você pode seguir em frente normal. Se você quiser virar também, pode virar para frente, a não ser que tenha um sinal de virar. Muitas vezes tem esse sinal de virar e do lado dele tem um sinal amarelo que fica piscando. Finge que esse azul é amarelo. Aí tem um sinal do lado que fica piscando assim. Quer dizer, você tem que prestar atenção que a... Ah, tá, não, desculpa. Aí tem esse sinal amarelo, mas aqui tá verde. Então, tá verde pra você virar à direita, verde. Mas mesmo assim você tem que dirigir com cuidado porque podem pedestres passar. Então tá verde pra você e mesmo assim os pedestres vão passar na sua frente. Eu já tive uma situação dessa, eu falei, o que eu faço agora? Tá verde pra mim, eu tenho que ir, eles têm que parar. Não, na Alemanha o pedestre sempre tem razão, tá? E realmente eles tinham razão, porque tinha um sinal amarelo falando pro que, apesar de estar verde, você tem que prestar atenção, tá? Então, umas situações assim diferentes aqui. Então, quem deve aguardar numa cruz de Santo André com luz vermelha intermitente à forma de seta para a direita. Então, tem uma luz vermelha com a seta para a direita, quer dizer o quê? Que quem vai parar? Quem deve aguardar? Quem dobra para a direita. E essa é a resposta, né? Quem dobra para a direita, quem segue em linha reta, quem dobra à esquerda. Quem dobra à direita. 137. A quais viaturas tem você que possibilitar a saída de paragens demarcadas? A táxis, a autocarros de carreira, são ônibus. A autocarros escolares, ônibus escolares. Eu lembro que eu errei essa. Sabe qual é a resposta certa? Autocarros de carreira e autocarros escolares, né? Não. Ei, de novo, ai meu Deus. Não, tá certo. Tá aqui, ó. Autocarros de carreira e autocarros escolares. Eu tinha marcado táxi. Não, táxi você não tem que dar prioridade não, tá, gente? Só a ônibus mesmo. O ônibus escolar e o ônibus normal. De passageiros. Em alemão é Taxen, Linienbussen e Schulbussen. Né? E as certas são Linienbussen e Schulbussen. 138. No trânsito em sentido oposto, na mesma rodovia, para numa paragem um autocarro de carreira com piscas avisadoras de perigo acesos. Então, para... No trânsito... Ah, tá. No sentido oposto para o ônibus, né? E ele tem o pisca-alerta aceso. Como você se comporta? Manter a velocidade porque o autocarro para no outro lado da rodovia. Não. Só então começar a andar com velocidade mínima se passageiros quiserem atravessar a rodovia. Não. Travar até a velocidade mínima. Aqui é sempre direção defensiva. Então parou o ônibus do outro lado, você já sabe que vai sair, vai correr passageiro tudo quanto é lado para pegar esse ônibus. Então você vai realmente travar, frear até uma velocidade mínima, que é uma Schrittgeschwindigkeit, é a velocidade do passo. 144. Para o que é que tem de estar preparado aqui? Aí tem Thomas passou aqui. Tem uma situação aqui, mulher esperando no Haltestelle, no ponto do ônibus. Mas no H você não pode parar carro, só pode parar ônibus, tá? Carro só pode parar se for por no máximo 3 minutos. E não pode deixar o carro, né? Só para descer passageiro e subir passageiro. Isso que o H significa, tá?
O ônibus tá aqui querendo sair lá do outro lado. Essa caiu na minha prova. Caiu na minha prova e eu errei essa, eu acertei. Devo ter acertado, né? Para o que é que tem de estar preparado aqui? Eu acho que essa eu fiquei em dúvida, mas no final eu acertei. Mas eu fiquei em muita dúvida nela, na hora. Que os passageiros saiam para a minha faixa de rodagem pela frente do autocarro. Que o autocarro se desvie para a minha faixa de rodagem. Que os veículos que circulam em sentido contrário se desviem para a minha faixa de rodagem. Sabe qual tá certo? Que o autocarro se desvie para a minha faixa de rodagem. Sim, porque o ônibus, que é o autocarro, ele é muito grande, então ele vai se desviar um pouquinho para minha faixa, porque na faixa dele tem carro estacionado. Tá vendo? E a outra, que eu fiquei em dúvida se eu marcava ou se eu não marcava, no final eu marquei, é que os veículos que circulam em sentido contrário devem se desviem, que os veículos que circulam em sentido contrário se desviem para a minha faixa de rodagem. Não sei por que os outros veículos se desviariam para minha faixa. Eu acho que tem bastante espaço, mas pode ser que não tenha bastante espaço aqui. De todo jeito. Mas se parar carro dos dois lados, então só passa um carro. Se não tem como passar dois carros, se quando um carro passa, ele desvia para a faixa do outro. Mas enfim, a segunda e a terceira, né? Essas duas aqui estão certas. Essa foi a 144. Atentem-se a ela, viu? Caiu na minha prova. Mais uma de metros, que eu errei. Até onde pode uma carga exceder para trás, no máximo, além dos reflectores, sem que seja necessária uma sinalização? Você tá com o seu carro. Tá o seu carro. Aí você quer levar uma coisa aqui em cima, né? Aí você vai levar uma prancha. Quantos metros essa prancha vai para trás sem precisar que você colocar uma sinalização? Quando é muito grande, você tem que colocar a sinalização, tá? Pode ir para trás por 1 metro. 1 metro para trás, tá? Eu marquei 2 e errei. Então é 1 metro. Próxima. 148.